Olá, meus amigos e minhas amigas. Agora chegou a vez da China, aliada da Rússia, do Putin, começar a fazer perturbações militares, na verdade, navais, lá no Mar do Sul da China, lá no Oriente. A China tem 4 países ali, nos tigres asiáticos, que a China não reconhece como sendo independentes. Um deles é Taiwan, mais conhecido, o outro é Filipinas, e tem mais outros dois. Eles acham que aqueles 4 países fazem parte, por questões históricas, guerras do passado, fazem parte da China. Mas, na verdade, eles são 4 países independentes, aliados dos Estados Unidos. São capitalistas, democráticos, têm liberdade de expressão e são alinhados e aliados dos Estados Unidos, enquanto a China a gente já sabe, é um país comunista, autoritário, estatal, beligerante, autoritário, sem liberdade de expressão nem religiosa e com capitalismo controlado pelo Partido Comunista Chinês, o PCC. O ditador da China, o Xi Jinping, emitiu essa semana uma ordem para que a marinha de guerra chinesa entre em estado de alerta. O que aconteceu? Filipinas, como eu disse, é um dos países que a China não reconhece como independente. No dia 5 de março, teve um incidente provocado pela Marinha da China, em que um navio chinês abalroou, né, encostou num navio filipino, que estava trazendo, eu acho que combustíveis, né, para reabastecimento de uma base filipina, que fica dentro das águas filipinas, sob um coral que então a profundidade da água é muito pequena, é um local bonito, inclusive, você vê o coral, e estavam indo lá reabastecer essa base que fica nesse coral, e a China mandou um navio bater de frente, encostar nesse navio da China. Ao que os especialistas militares indicam, a China está testando a marinha dos Estados Unidos, né, a paciência dos americanos, a reação dos americanos, porque uma guerra, os Estados Unidos já tem alguns anos que tirou estrategicamente o seu foco do Oriente Médio, em termos militares, para a China. Isso deve ter uns 10 anos já, né? Porque a China é a segunda potência do planeta, quer passar os Estados Unidos, isso aí não é garantido, muitos dizem que está passando, quer fazer o BRICS. A China manda no BRICS. O Brasil está no BRICS, que são o eixo das ditaduras da Rússia, da China, da Coreia do Norte, do Irã. Aí tem o Brasil que está querendo, agora do Lula, que o Lula está querendo botar, que ele é amigo desses ditadores, dos islâmicos, dos comunistas, e está querendo puxar a Venezuela do Maduro também, né? Do lado do Irã, por exemplo, do lado da Rússia contra a Ucrânia, por exemplo, e do lado da China, se tiver um problema com Taiwan, que é um país altamente desenvolvido, como todos os tigres asiáticos, porque tem muita liberdade econômica e muito capitalismo. Então, uma ilhazinha pequenininha como Taiwan, que a China não reconhece como um país independente, sim como uma província rebelde, faz tanta. É uma pedra no sapato da China. Então, essa ordem do Xi Jinping, do ditador da China, de mandar a marinha de guerra da China entrar em estado de alerta, após muitos exercícios que eles têm feito de desembarque militar, numa eventual desembarque sobre Taiwan, etc., é uma coisa, né, perigosa, é uma escalada militar que está ocorrendo. Veja meu vídeo de ontem, no leste europeu. O Macron da França está impulsionando que os países europeus mandem tropas para a fronteira com a Rússia, que mandem tropas para dentro da Ucrânia para lutar direto com a Rússia e vencer a Rússia logo, porque contra a Europa inteira e a OTAN, a Rússia não tem a menor chance de se defender. Ela vai soltar bombas nucleares, o Putin é maluco, ele vai soltar bombas nucleares de retaliação em cima dos países europeus, quiçá até dos Estados Unidos. Os Estados Unidos faz parte da OTAN. Então, ao vídeo de ontem, eu mostrei que eles mandaram milhares de tropas à OTAN, os europeus, para Polônia e para a Finlândia, 2 países ao norte que fazem fronteira com a Rússia. A Ucrânia está no sul, né? A guerra da Ucrânia está no sul com a Rússia.
E agora o aliado dele, do Putin, o Xi Jinping, como eu já disse, e repito, ele está agora querendo escalar a guerra naval lá no Pacífico, porque é uma intenção de curto, médio ou longo prazo da China, se possível, se tivesse a possibilidade, criar problema com esses 4 países que eles acham que são províncias da China e não reconhecem como países capitalistas, livres, independentes, etc., soberanos. Mas os Estados Unidos reconhecem, são aliados dos Estados Unidos. Nota, esse, tem desde 1951 um tratado das Filipinas com os Estados Unidos em caso de ataque por parte da China, da Rússia, de estrangeiros, de chamar os Estados Unidos, a acionar essa aliança militar. Os Estados Unidos têm que vir em socorro, a Marinha tem que vir em socorro das Filipinas caso haja um ataque por parte da China contra as Filipinas. E Taiwan, a mesma coisa. Acabou de ganhar nas eleições de Taiwan um candidato a favor da independência de Taiwan. Os outros que ficaram em segundo e terceiro lugar foram de 2 candidatos de Taiwan partidários de que Taiwan volte a ser uma província da China, alinhado com os comunistas, perderam a eleição, para o candidato que venceu e manter a aliança com os Estados Unidos e a independência de Taiwan. Então, a situação ali no Pacífico pode estourar e romper, quem sabe também numa guerra entre Estados Unidos e China, naval, aí não é terrestre, é naval. Ou, como está acontecendo na Ucrânia, as guerras acontecem lá no território de Taiwan, no território das Filipinas, e os Estados Unidos fica só por trás, ajudando, mandando armas, munições, dinheiro, equipamentos, navios, e não se enfrenta direto com a China, que também tem armas nucleares, como os Estados Unidos, e isso daí não exploda numa coisa nuclear, como é que eles estão fazendo na Europa contra a Rússia. Eles não estão lutando direto contra a Rússia, ainda. Embora o Macron da França, eles estão começando a mandar tropas para a fronteira contra a Rússia. E estão querendo aumentar a ajuda pessoalmente, mandar tropas europeias para o solo ucraniano pela primeira vez para lutar contra tropas russas. Isso daí acontecendo, pode ocorrer explosões nucleares, aí o Putin soltar, porque é a única arma que ele tem de contra-ataque, porque na guerra mesmo, em solo, usando soldados, tanques blindados, mísseis, a Rússia perde fácil para as tropas da OTAN e da Europa. Tá bom, pessoal? Então fica aqui esse registro também da escalada militar naval lá no Pacífico, da China, que pode envolver os Estados Unidos. Muito obrigado pela sua atenção, peço que você dê o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, para você receber todos os dias os vídeos. E um forte abraço, Deus abençoe você, sua família, um excelente final de semana, fica com Deus, Deus abençoe o nosso Brasil.